Jovens de todo o país se reuniram em BH na 5ª Jornada Agostiniana. Encontro Internacional do Meio Ambiente divulga dados alarmantes sobre os oceanos. E ainda a chegada de Abel Braga no Cruzeiro e a expectativa para a estreia do novo técnico hoje contra o Goiás. Agora, no Horizonte Notícia. Olá, a gente começa o jornal falando de um evento que reuniu jovens do Brasil todo aqui em BH no último fim de semana. Foi a 5ª Jornada Agostiniana da Juventude, um momento em que os jovens puderam refletir sobre o protagonismo das juventudes enquanto agentes de mudança na sociedade. A espiritualidade agostiniana é guiada pela vida interior, a vida em comunidade e o serviço à igreja. Reunindo mais de 250 jovens de diversos estados brasileiros, a 5ª Jornada Agostiniana da Juventude traz em seu tema o protagonismo do jovem nas mudanças da sociedade. Já é a 5ª edição deste evento, já há 5 anos o realizamos, contando com a presença de jovens vindo de diversos espaços onde nós estamos presentes, colégios, obras sociais, paróquias, casas de formação. Há 15 anos atuando junto à Juventude Agostiniana, Patrícia Abreu ajudou na preparação do encontro e conta como o movimento a aproxima de Deus. São muitos anos de trabalho e a cada ano a gente se renova ainda mais com essa juventude, com as experiências novas que a gente vem agregando a cada encontro que a gente tem. Gabriela Moll, ex-aluna do Colégio Santo Agostinho, participa dos trabalhos como voluntária desde 2012. O encontro desse ajuda a gente a reforçar e ter uma experiência mais próxima de Deus e assim é muito importante, sabe? Principalmente porque aqui a gente convive com pessoas agostinianas também, de vários lugares do Brasil. Colocar em prática o protagonismo jovem fez parte do encontro. Todos os jovens sairão do colégio e visitarão hospitais, asilos, praças, moradores de rua, levando um pouco dessa presença e percebendo, sobretudo, a presença da cidade de Deus na cidade dos homens. E o monge beneditino Alcengran passou por BH para uma conversa sobre trabalho e espiritualidade. Ana Luísa Benevides esteve nesse momento também e conta mais detalhes para a gente. Anselm Grun, monge beneditino e autor de mais de 300 obras publicadas em 28 línguas, trouxe a reflexão do equilíbrio entre trabalho e espiritualidade, tema de sua última obra. Quando eu coloco o trabalho acima de tudo, rapidamente eu vou estar sobrecarregado, porque eu vou ver o trabalho então como uma obrigação. Eu preciso ter uma fonte, a espiritualidade como fonte, a partir da qual eu sempre vou novamente beber. Dom Vicente, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, ressalta que a visita do monge foi importante para a preparação dos consagrados, visando uma evangelização mais efetiva. E aqui nesse encontro, reunindo especificamente o público dos padres, religiosos, religiosas, seminaristas, para falar de espiritualidade, tem exatamente esse desejo nosso de ajudar os nossos agentes de evangelização, no caso aqui os presbíteros, os formandos, a vida religiosa, a viver mais intensamente a mística de uma experiência profunda de Deus. Todo ser humano possui anseios que somente Deus pode corresponder. Dessa forma, Grun destacou a importância da evangelização. Isso nós podemos aprender de Jesus. Jesus foi aquele que não falou, não chegou para ensinar as pessoas. Jesus ouvia as pessoas e percebia o que estava nas pessoas. E a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou parcerias para a emissão de alertas de tempestades e áreas de risco para agora, para a época de chuvas deste ano, que começa em outubro. Entre os parceiros estão a BH Airport, concessionária que administra o aeroporto de Confins, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, o aplicativo de trânsito Waze e serviços de TV por assinatura, além do já conhecido serviço de SMS, que envia para o usuário mensagens com alertas de temporal de forma gratuita. Para assinar este serviço, o morador deve enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de casa. A ONU divulgou um relatório alarmante sobre os oceanos. O texto do IPCC afirma que o aquecimento global tem comprometido os oceanos, ameaçando populações inteiras.
O aquecimento global devasta os oceanos e as zonas frias e uma grande velocidade, o que ameaça populações inteiras. O alerta foi feito em um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que pede a redução o mais rápido possível das emissões de CO2. Aumento do nível do mar, pequenas ilhas, ameaças de submersão. Geleiras que desaparecem. Segundo especialistas, alguns impactos devastadores da mudança climática já estão irreversíveis. O documento ressalta que aplicar medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa poderia fazer uma grande diferença, mas mudanças no oceano não seriam interrompidas do modo repentino, e sim registrariam uma desaceleração. O texto do IPCC tem 900 páginas e é baseado em milhares de estudos científicos. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície do planeta e absorvem quase 25% das emissões e 90% do calor adicional gerado pelo gás carbônico produzido pelo homem. E você confere agora as vagas abertas no Cine da capital. 6 vagas para eletricista. É preciso ter 6 meses de experiência e ensino médio completo e técnico em eletricidade ou eletrotécnico. Salário de R$ 2.400. Vaga para operador de pavimentadora. 6 meses de experiência e salário de R$ 1.870. 2 vagas para camareiro de hotel. Ensino fundamental incompleto e não é necessário ter experiência. Salário de R$ 1.053. Uma vaga de analista tributário, exclusivo para pessoa com deficiência. É necessário 6 meses de experiência, ensino superior no curso de Ciências Contábeis completo. Salário a combinar. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou então no aplicativo Cine Fácil. E chegou a hora da gente atualizar os destaques do mundo esportivo com o André Cristino, que já está do meu lado. André, depois de 6 derrotas consecutivas, finalmente o Atlético volta a ganhar no Campeonato Brasileiro. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Pois é, né? O Atlético não vinha bem no Campeonato Brasileiro. Foram 6 derrotas seguidas e ontem conseguiu vencer o Ceará em casa, num jogo que foi marcado por protesto da torcida. Apenas 6.100 torcedores foram ao estádio. Um jogo também que teve uma polêmica no gol do Ceará. Na minha opinião, um pênalti bem marcado, os atleticanos acham que não, mas para mim foi. Vamos ver os lances da partida. Primeiro aí o Igor Rabelo derrubou para mim o Cardoso na área e aí o Thiago Galhardo cobrou o pênalti fazendo 1-0. O empate do Atlético veio com o Otero, aproveitando o rebote nesse chute do Tigre Santo. E a vitória com o Luan. O Hever cabeceou para dentro da área, sobrou para ele tocou para trás e aí o Luan fez 2-1 para o Atlético. Com esse resultado, o Atlético pôs fim a essa sequência negativa, dá um pouquinho de moral. E o Atlético, vai lembrar, tem um jogo a menos, tá? Com um jogo atrasado. Ele vai jogar na quarta-feira, às 7h15 da noite, contra o Vasco no Independência. E aí sim, se conseguir mais uma vitória, pode voltar, começar a subir na tabela de novo. Hoje caiu para a 10ª posição. E é importante, já que foi eliminada a Sul-Americana, ficar entre os 6 primeiros para ter uma vaga na Libertadores do ano que vem. Foco total, então. Foco total, né? E hoje à noite tem o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai jogar às 8 horas da noite contra o Goiás, lá no Serra Dourada. O Cruzeiro que está com um técnico novo, Abel Braga assumiu a equipe no sábado. Ainda não se sabe se ele vai poder estar no banco, porque ele o nome dele tem que ser publicado no BID. E aí tem todo um processo burocrático. Aí pode ser que ele não esteja no banco comandando a equipe ainda. Mas o Cruzeiro hoje é o 17º dentro da zona do rebaixamento, com 19 pontos. E mesmo se vencer o Goiás, permanece na zona do rebaixamento. O Fluminense venceu ontem, foi a 22 pontos. Então, se o Cruzeiro vencer, chega na mesma pontuação, mas vai ficar com uma vitória a menos. Então, o Cruzeiro vai ficar mais uma semana na zona do rebaixamento. Tá de molho ali. Tá ali parado lá embaixo. América. O América, infelizmente, teve interrompida a sequência. Estava a 12 jogos sem perder, mas ele foi jogar contra o Coritiba no Couto Pereira e foi garfado lá. Vamos ver os gols da partida. Primeiro, o Robson aproveitou o vacilo do goleiro Ayrton. Olha lá meu goleiro que ele fez. Aí ficou fácil para o Robson fazer 1-0. Depois o árbitro inventou um pênalti aí do Ricardo Silva em cima do Robson. Não foi nada, ele se joga fora da área e o juiz deu pênalti. E aí o Sabino não tinha nada a ver com isso, foi lá e cobrou, fez 2-0 para o Coritiba. E o América descontou numa cobrança de escanteio, caiu o Ricardo Silva, meteu a cabeça na bola
E aí, com esse resultado, o América caiu para a 10ª posição, estava em 8º, caiu para a 10ª, mas está a 3 pontos do CRB, que é a primeira equipe ali do G4. E próxima partida do América será contra o CRB em casa, então vamos torcer para que o América retome aí o caminho das vitórias e que se aproxime do G4, que a gente quer o América na Série A do ano que vem. E no final de semana começou o Campeonato Mineiro Feminino. Olha que bacana. Foram 3 jogos aí com 3 goleadas. O Atlético jogou lá na Cidade do Galo, venceu o Futebol por 5-0. O Cruzeiro jogou contra o Ipatinga no Sesc Venda Nova, venceu por 8-0, e o América jogou fora de casa contra o Valadares e venceu por 10-1. As meninas da capital foram muito bem. Você ficou assustado com 10-1? Que placar é esse? 10-1, gente? No Rio, o Flamengo venceu por 56-0 o Grêmio. Então, os mineiros ainda estão mais suaves. No Rio foi 1 gol a cada 1 minuto e 36 segundos. Meu Deus, aí a mulherada mostrando que manda bem no futebol. É isso aí. André, vamos mudar um pouquinho de assunto? Nem tanto, né? Porque a gente vai falar de um outro esporte, que é a trilha. Parece que o Brasil pode ter uma das trilhas mais extensas do planeta. É isso mesmo, é uma trilha de 8.000 quilômetros entre o Oiapoque e o Chuí, os extremos do Brasil, que pode ajudar a preservar a Mata Atlântica. O ecossistema é considerado pela ONG WWF o segundo mais diverso do planeta, atrás apenas da floresta amazônica. O Brasil pode ter no futuro uma trilha de 8.000 quilômetros para ligar a cidade de Chuí, no extremo sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, ao Oiapoque, na fronteira norte com a Guiana Francesa. O projeto é apoiado pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo. O objetivo é atrair mais visitantes para a floresta e, acima de tudo, ajudar a preservar a Mata Atlântica. A trilha pode ser uma das mais longas do mundo e é inspirada em outras, como a Great Trail, que se estende por 24.000 quilômetros no Canadá. O engenheiro florestal Luiz Otávio Pedreira afirma que a principal importância da trilha é alugar várias unidades de conservação que são geridas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais. A Mata Atlântica é considerada pela ONG WWF o segundo ecossistema mais diverso do planeta, atrás apenas da Amazônia. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, a floresta cobria mais de 1.300.000 quilômetros quadrados do território, uma área correspondente a quase o dobro da França. Depois, grande parte da Mata Atlântica, que recobre o Rio de Janeiro, havia sido substituída por plantações de café no século XIX. Uma crise hídrica forçou o então imperador Dom Pedro II a confiscar a terra e reflorestá-la, criando o que é hoje o Parque Nacional da Tijuca. A expectativa é que a trilha do Oiapoque ao Chuí seja um corredor costeiro contínuo para animais e seres humanos. Os trabalhos já estão em andamento, mas podem levar anos até serem concluídos. Para isso, as autoridades tentam convencer os donos de terrenos particulares na floresta a permitir que trilheiros, corredores e praticantes de mountain bike passem por suas propriedades. Gente, enquanto a gente estava vendo o VT aqui, a gente estava comentando, o André falou que o recorde de número de gols em uma partida foi? 149-0. O State Olympic Lemir venceu 149-0. Os jogadores ficavam em frente do gol só chutando. Muito gol. Muito gol. Que essa semana também seja de muitos gols. Com certeza. André, muito obrigada. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição desse jornal, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. Eu volto amanhã, 8h45 da manhã. E é claro que eu vou estar aqui, esperando por você. Até lá. Tchau, tchau.